Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, no vídeo de hoje eu estou aqui com dois quadros bem conhecidos da marca Eleva, né? Que são quadros de mountain bike de entrada, com preço bem acessível, principalmente o modelo New Atom, né? Que costuma ser levemente mais barato, e seguido pelo Glorian, que é esse outro modelo aqui também de entrada, que é um quadro super bacana também, bonito. Ambos são bonitos, né? E tem preços quase que na mesma faixa de preço, mas características diferentes. E isso acaba às vezes causando uma certa confusão às pessoas que querem comprar ou têm interesse em adquirir um quadro desses, né? E não sabe qual escolher. E aí, afinal de contas, qual que é melhor para mim, né? O New Atom, que é esse aqui na cor azul bebê, ou esse Glorian aqui na azul metálico. Então, nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco para vocês quais são as principais diferenças para tentar ajudar vocês na escolha do próximo quadro de mountain bike, tá certo? Se você quer saber quais são as diferenças entre eles, acompanhe neste vídeo. Então, galera, primeiramente, os dois quadros, né, eles são fabricados pela marca Eleven. Para quem não conhece, ela é uma marca nacional que foi fundada por uma pessoa apaixonada pelo ciclismo, né, há pouco tempo, né, um pouco mais de 10 anos, se não me engano. E ela oferece vários tipos de peças, componentes e acessórios, né, para bicicletas, dentre eles quadros de bicicleta. E o destaque da marca, né, dos últimos anos foi o lançamento desses dois quadros aí. São dois quadros de mountain bike de entrada, com preços bem parecidos, inclusive, né, mas com características diferentes, e são elas que eu vou abordar neste vídeo para vocês. O Eleven Glorian é este modelo aqui que vocês estão vendo. Ele está disponível em duas cores, que é a cor azul metálico, que é esta aqui do vídeo, ou também na vinho metálico, né, que é uma cor vinho que tem o mesmo acabamento do Glorian. Ele possui esse detalhe em azul metálico, né? É um azul meio cintilante, conforme bate a luz, ele brilha, né? Como vocês podem ver. Ele tem uma cor bem parecida com a minha Cannondale Trail 6, inclusive, né? Até engraçado, né? Um azul metalizado bem parecido com o meu. Uma cor bonita, por sinal, né? Bastante gente pode achar ela bonita. Esse quadro ele tem esses detalhes em decalque aqui, né? Tem bastante decalque, inclusive, né? Tem esse daqui. Aí tem um logotipo aqui também. Tem outro decalque aqui no City Tube. Aliás, ele tem um City Tube com esse design, né? Arqueado, né? Ele é meio curvadinho, ele não é 100% reto. Temos detalhe aqui do logotipo, bem grande, em tom de azul também, um azul mais claro, né? Temos o logotipo Glorian aqui. Eleven do outro lado. Eleven aqui também, do outro lado também. E basicamente é isso. E aqui no CityTube tem o tamanho do quadro, que esse é o tamanho 17. O Eleven Glory ele tem duas furações para caramanhola, inclusive no tamanho 17. E ele está disponível em dois tamanhos somente, que é o tamanho 17, que é esse do vídeo, e o tamanho 19. Esse quadro ele possui CityTube para canote de largura 31,6 mm e possui furação para disco pós-mount. Ele também inclui cabeamento interno. Ele não é um quadro 100% cabeamento interno, né? Então ele tem um cabeamento desse lado aqui, que já é integrado ao quadro, né? Ele não tem borrachinha, ele já é soldado. E tem a passada de cabo aqui embaixo para passar o freio a disco, né? Ele desce aqui e vem para cá. E o cabeamento interno aqui, ó, ele entra aqui, desce e sai aqui para o câmbio dianteiro. Então o câmbio dianteiro nesse quadro ele é puxado por baixo. O Eleven Glory ele possui uma caixa de direção que parece ser cônica, né? Porque ela vai aumentando aqui, ó, vai ficando mais larga. Só que logo quando desce, ela encolhe de novo. Então, na verdade, temos uma caixa de direção Mega Over de 44 mm para espiga reta, né? Aquele padrão de espiga reta. Não é cônico. Temos detalhes aqui também no triângulo traseiro, né? Como vocês podem ver, ele é reforçado tanto em cima quanto embaixo. Possui um visual um pouco mais plano, né? Não tem aquela rabeira snake, como alguns modelos têm. Mas tem o reforço aqui em cima e embaixo, né? Alguns quadros não tem reforço em cima, somente embaixo. Ele aceita pneus de largura de até 2,35. Claro que vai depender do perfil dos cravos do pneu, né? Pode ser que não sirva, dependendo. Se for um pneu 2,35 cravudo, pode ser que ele fique querendo raspar. Mas um 2,25 aqui com certeza vai servir, né? Ele tem uma largura aqui, ó, de quase um palmo de largura. Pelo menos um palmo meu, né? Dá quase um palmo meu aqui de largura. O que comportaria um pneu 2,25 sem problemas.
Ele ainda possui um eixo padrão aqui, é um eixo de 135 milímetros de largura, né, de comprimento, e 9 milímetros de diâmetro. Então ele não é eixo passante, nem boost. É o eixo convencional 9 por 135. E o movimento central, nós temos um movimento central convencional, né, como qualquer outro quadro de entrada. Então aqui nós temos um movimento central que vai aceitar o movimento central BB30, vai aceitar a ponta quadrada, Octalink, né? Ou esses BB30, aquele movimento central de pé de vela integrado da Shimano, sem nenhum problema. Dá para utilizar eles aqui, né? Então você pode criar uma transmissão de uma coroa sem nenhuma dificuldade, né? Ele não é press fit, é o padrão convencional. E é isso. Agora falando de geometria, nós temos um quadro que ele, no tamanho 17, ele possui top tube de 58,6 centímetros de comprimento, né? O top tube efetivo. Possui um sit tube arqueado com um ângulo de 73 graus e uma caixa de direção com um ângulo de 68 graus e meio. Aqui atrás, no triângulo traseiro, nós temos um chainstay de 44 centímetros. É um chainstay relativamente curto, né? Visto que tem modelo de entrada que chega a ter 45, 46. Então ele não é tão comprido não. É bem interessante. E essas são as principais características, né, do Eleven Glory. Ele está situado numa faixa de preço que varia ali entre 500 até 700 reais. Normalmente não mais do que isso. E é encontrado em vários lugares à venda, aí, encontrando no Mercado Livre, na Shopee, né? E outros lugares aí. Eu vou deixar o link na descrição para vocês, para quem tiver interesse em comprar. E é isso, tá? Agora vamos falar do Eleven New Atom. Esse é o Eleven New Atom. É um modelo que também foi lançado em 2024, né, no ano passado, juntamente com o Glorian. Tem outros modelos de quadros também que a Eleven repaginou, né? Mas os mais conhecidos são esses dois, né? Ele está disponível em mais tamanhos, né? Então nós temos a partir do tamanho 15 e vai até 21 polegadas. Então ele tem mais opções de tamanho. Ele está disponível em 3 cores, que é essa azul, né? Essa cor bonita, azul bebê. Temos a cinza também e temos a branca. São 3 cores, né? Azul, cinza e branco. Todas elas têm um acabamento fosco, né? Tem esse detalhe aqui. O quadro possui um tratamento, né, de verniz fosco. Então temos detalhe para o logotipo aqui bem grande em amarelo. Temos esses desenhos aqui, né, que faz referência a átomos. Temos aqui o logotipo da Eleven, aqui uma mensagem. Temos mais a mesma mensagem aqui, né, que tem no top tube e tem aqui no sit tube. 29, né, que é para aro 29, tem o logotipo. E o tamanho aqui do lado também, tamanho 17 nesse quadro aqui. Temos como diferenciar um cabeamento interno passando pelo top tube, né, aqui. E vai até aqui embaixo. Ele sai aqui embaixo. Aqui, ó, tem um buraquinho aqui. E temos um cabeamento externo aqui também para passar o freio a disco, hidráulico ou mecânico. O Eleven New Atom, ele possui também uma caixa de direção reta, de espiga reta, né, 44 mm, mega over. Para espiga reta, ele não é cônico. Ele tem o mesmo detalhe também, né, parece que é cônico, mas não é, espiga reta. O New Atom, ele também possui 2 furações para caramanhola, então temos aqui uma furação no down tube e no sit tube, então dá para pôr 2 garrafinhas, ou o que for mais conveniente, garrafinha e bombinha, o que for melhor para você. E temos a furação pós-mount aqui também. O Eleven New Atom, ele possui sit tube também para canotes de largura 31,6 mm, né? E nesse caso aqui temos um tubo reto, sem nenhum design arqueado ou coisas do tipo. Temos aqui o detalhe para o triângulo traseiro, que nesse modelo ele não possui reforço em cima, somente embaixo, temos um pequeno reforço aqui. E ele possui essa largura aqui, mais ou menos de 1 palmo, que comportaria também pneus de largura de até 2,35, a depender do perfil dos cravos do pneu, né? Pode ser que sirva, pode ser que não, mas certamente aqui vai caber pneu 2,25 sem problemas. Ele também possui eixo de 9 mm, né, ou 10 mm por 1,35, né? Então ele é um 9 por 1,35 mm. É o famoso eixo convencional com blocagem, né? É o eixo convencional com blocagem. Não é eixo boost, nem é true axle, que é o famoso eixo passante. Nós temos esse daqui,
para a passagem do câmbio traseiro. Então note que nesse quadro, né, o conduíte do câmbio traseiro ele passa por cima aqui e não por baixo, como em outros modelos. E o câmbio dianteiro ele passa por cima. Então ele entra por aqui no top tube, desce aqui até aqui embaixo e vem para cá. E ele puxa, né, o câmbio dianteiro por cima. O New Atom ele também possui duas furações para caramanhola, mesmo no tamanho 17. Eu acho que é no tamanho 15 que não tem, né? Mas nos outros tamanhos eles possuem duas furações para caramanhola. E temos um movimento central aqui, né, BSA, de 34,7 mm, que é o movimento central convencional, para movimentos centrais de ponta quadrada, eixo octalink, ou integrado, né, como o MT500, por exemplo, da Shimano. Você pode colocar eles aqui sem problemas. E ele possui largura aqui de aproximadamente 68 centímetros, né? Então temos um movimento central de 34,7, padrão BSA, por 68 centímetros. É o mesmo do quadro Eleven Glorian. Então, basicamente, essas são as características do Eleven New Atom. Ele é um quadro que está ali na faixa dos 400 a 550 reais. Geralmente não mais do que isso. Você encontra ele à venda no Mercado Livre, na Shopee ou em outras bicicletarias, né? E eu vou deixar o link também na descrição para quem tiver interesse em comprar, tá certo? Agora vamos falar um pouco, né, dos dois quadros aqui. Vamos fazer um comparativo rápido para a gente ver as diferenças entre eles lado a lado. Bom, com os dois quadros aqui lado a lado, vamos ver, né, quais são as principais diferenças e semelhanças entre eles, né? Vou começar falando pelo visual. São quadros que possuem cores diferentes e acabamentos diferentes, né? Ambos os quadros possuem acabamento Clear Coat, então ele tem o adesivo liso aqui, né, naquela coisa colada, como alguns modelos bem baratos. Em ambos os modelos, né, aqui também tem o mesmo acabamento Clear Coat, então os dois quadros recebem tratamento de vernizes diferentes. Tem decalques ali, né, tem adesivos diferentes também. Por outro lado, ambos possuem a mesma caixa de direção, então tanto o Glorian aqui quanto o New Atom, eles possuem a mesma caixa de direção e praticamente a mesma medida, inclusive, né? São dois tubos de direção, dois head tubes para espiga reta, né? E caixa de direção de 44 mm, tanto em cima quanto embaixo, né? Ambos são padrão Mega Over e aceitam essas suspensões que não são cônicas. Ambos os quadros possuem cabeamento interno, com a diferença para o New Atom que ele tem uma passagem aqui no top tube, que é utilizada para passar o câmbio dianteiro, que é puxado por cima. Enquanto que no Glorian nós temos as passagens de cabeamento interno, todas no down tube, nesse tubo de baixo aqui, tanto para o freio, né, câmbio traseiro e câmbio dianteiro também. Todos eles passam aqui por baixo. Então nós temos uma entrada dele aqui e temos do outro lado também. E aqui, passando por baixo, eles passam aqui descendo, ele passa aqui descendo e puxa o câmbio dianteiro por baixo, né? Diferente do New Atom que puxa por cima. Ambos os quadros possuem um triângulo traseiro com eixo convencional, 10 por 135 ou 9 por 135, né? Tanto o Glorian quanto o New Atom, mas tem alguns detalhes aqui de acabamento e funcionalidade, né? Onde nós temos um reforço extra aqui no Eleven Glorian e no New Atom não. Embora ambos possuem o mesmo comprimento, né? São dois quadros com triângulo traseiro de 44 centímetros de comprimento. O Eleven Glorian e o New Atom, eles possuem o mesmo movimento central, então os dois são movimento central padrão BSA, 34,7 mm, de largura ali de aproximadamente, né, comprimento de aproximadamente 68 centímetros. Então eles aceitam os mesmos tipos de movimento central aqui. Pode haver alguma diferença na questão da abertura aqui, né? A abertura de ambos não é exatamente igual, então pode acontecer de às vezes alguma medida aqui não dá muito certo, uma coroa muito grande querer raspar e tal. Mas isso dá para se resolver com espaçadores que você pode colocar e o mecânico ele acaba resolvendo isso para você também. O Eleven Glorian, ele é um quadro que normalmente ele custa pouca coisa a mais do que o New Atom. Ele possui uma faixa de preço entre 500 até 700 reais, enquanto que o New Atom ele já possui uma faixa de preço quase que parecida, né? Pouca coisa menor, que gira em torno ali dos 500 a 600 reais. Falando em geometria, nós temos um quadro
que apesar de ter algumas coisas parecidas, como por exemplo, triângulo traseiro com o chainstay de mesma medida, aqui na frente nós temos medidas diferentes. Então no Glorian nós temos um quadro que ambos aqui no tamanho 17, né, para uma comparação mais homogênea, nós temos um top tube ligeiramente mais comprido do que o Atom, né? Temos um quadro aqui que tem um top tube de 58.6 contra 57.2 no New Atom. Então o Eleven Glorian ele é um quadro que é um pouquinho mais longo do que o New Atom. Já o New Atom é um quadro um pouquinho mais curto, né? Consequentemente. O que isso pode diferenciar, né? O que isso implica? Bom, vai muito do ciclista, do tipo de uso, né? Um quadro mais curto, ele acaba tendo uma resposta ligeiramente maior do que um quadro mais longo, que acaba sendo um quadro mais estável, né? Então o Glorian, ele pelo menos tem essa tendência de ser um quadro um pouco mais estável ali para os estradões de terra e tal, por ser um pouco mais comprido. E já o Eleven, ele é um quadro um pouco mais arisco, então ele é mais responsivo. Pode ser útil para trechos mais técnicos, ou mesmo para o ciclismo urbano, né, que você precisa ter uma atenção redobrada também. Mas ambos os quadros são bons, não dá para falar assim qual que é melhor, qual que é pior, só falando da geometria, né? Vai muito do tipo de ciclista e da utilização que eles vão se propor. Bom, outra diferença também aqui que temos entre os quadros é que o Glorian ele tem um tubo arqueado, né? Ele não é 100% reto, né? Ele tem uma curvatura, enquanto que o Atom já tem um tubo mais retão. E outra diferença aqui visual também, né? Bem perceptível, é que o Glorian ele tem uma tubulação reta aqui no top tube, enquanto que o Atom ele possui essa formação em delta aqui, né? Então ele cria um visual diferenciado aí em relação ao Glorian e outros quadros que a gente encontra por aí. E falando em peso, né? Nós temos o Glorian como sendo um modelo um pouco mais leve do que o New Atom. O Eleven Glorian ele pesa no tamanho 17 aproximadamente 1.908 gramas, enquanto que o New Atom nós temos um quadro um pouquinho mais pesado, que pesa aproximadamente 2.040 gramas nesse tamanho aqui. Então o Glorian é um pouquinho mais leve e o Atom é um pouquinho mais pesado, mas é pouca coisa, né? Não dá nem 100 gramas de diferença. Bom, ambos os quadros possuem gancheira removível, né? Muda apenas o design delas. E possuem borrachinhas para fixação ali, para passagem do cabeamento interno, né? Sendo que no Glorian nós temos duas saídas aqui, né? Do cabeamento, então ele acompanha duas borrachinhas. Enquanto que o New Atom nós temos aqui em cima e aqui no finalzinho também do top tube, né? Nós temos nos dois lados, ó. Temos aqui e aqui. Então temos as passagens no top tube, né? Essa é a diferença também, né? O Glorian ele passa os cabos no down tube. E também falando de geometria, né? Existe uma ligeira diferença de angulação, né, do head tube e do seat tube de ambos os quadros, né? Nós temos o Eleven Glorian com head tube de 68,5 e um seat tube de 73. Enquanto que no New Atom nós temos um head tube de 68,5 também, mas temos um seat tube de 73,5. Então ele é só meio grau menos inclinado. Então tem essa leve diferença aí. E por fim, a última semelhança entre eles é que ambos são quadros em alumínio. Tá certo, galera? Então essas são as principais diferenças do Eleven Glorian. E aí, qual quadro vocês acham mais bonito? Conte pra mim, deixa aí nos comentários, diga qual vocês acham mais bonito, o Eleven Glorian ou o Eleven Atom, né? Qual quadro é mais legal, qual vocês montariam, que configuração vocês montariam. E eu fico curioso em saber, tá certo? Qualquer coisa também, qualquer dúvida, pergunte e eu responderei o que puder assim que possível. Tá certo, galera? Então, se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.